Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento com o meu bonezinho do Estilo Sincero, que é o patrocinador desse canal. Não sei se vocês sabem, mas o Estilo Sincero veste esse host que vos fala. Hoje eu vou falar para vocês sobre as manipulações vertebrais na cervical. Será que elas são realmente eficazes? Ou são perigosas demais para valer a pena? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar no que a ciência diz sobre o saldo final entre o risco e o benefício desse recurso, dessa intervenção tão comum e tão debatida na fisioterapia, na quiropraxia, na osteopatia, nas terapias manuais e afins. E lembrando que o conteúdo completo e as referências, tudo bonitinho do que eu vou falar aqui para vocês, tá no primeiro comentário fixado aqui, tá? Primeiro comentário fixado tem o link completo que é o blog Osteopatia Científica, que também é desse que vos fala. Beleza? Então, primeiro eu queria agradecer você que está assistindo esse vídeo até agora e vamos nós para o que interessa. Só que antes, vou pedir aquele favor para você. O que você tem que fazer? Entre em contato naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropatas que utilizam manipulações cervicais e precisam saber dessas informações para continuarem praticando com segurança e sabendo os benefícios e mais ainda os riscos. Certo? Então vamos nós. Vamos começar, claro, pelo lado positivo. O que a gente sabe de concreto sobre os efeitos das manipulações cervicais? O que elas podem entregar? Primeira coisa, manipulações têm um efeito hipoalgésico ou analgésico, como redução da dor e melhora funcional em quadros de dor cervical, tanto agudos quanto subagudos. Segunda coisa, o aumento da amplitude de movimento cervical depois da manipulação também já está comprovado. Então, um paciente com rigidez cervical, limitação de movimento tem uma indicação. Outro ponto importante, a gente tem efeitos comprovados nas cefaleias cervicogênicas, especialmente quando o paciente tem rigidez articular associada da cervical alta, especialmente, mas na cervical baixa também funciona. E um outro ponto importante, ela faz uma modulação neurofisiológica da dor do seu paciente, como alteração do limiar de dor à pressão, relaxamento muscular e regulação descendente da dor, modulação descendente da dor. Os estudos, como o estudo de Gross et al. De 2015, uma revisão Cochrane, mostram que a manipulação cervical, quando combinada com exercícios, tem efeitos significativos na dor cervical aguda. Está na referência aqui, primeiro comentário fixado. E o estudo de Bialowski, um clássico que eu já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes desse estudo. Então, se você não leu ainda, acorda, porque eu já falei desse estudo trocentas vezes aqui. Esse estudo do Bialowski explica os mecanismos neurofisiológicos por trás desses efeitos imediatos. Então, Bialowski, o estudo de 2009, é um clássico sobre os efeitos neurofisiológicos das manipulações. Agora vamos ao que interessa. Riscos. Quais são os riscos que você está correndo ao utilizar esse recurso? Presta atenção uma coisa. Como toda técnica potente, os riscos também existem. Como toda técnica de alta velocidade, os riscos também existem. E a gente precisa levar esses riscos a sério. Por isso que aqui nesse canal eu tenho já alguns vídeos falando sobre os riscos e os benefícios da manipulação cervical, como que você identifica as contraindicações. Vou fazer um apanhado geral aqui, mas o que que eu quero que você faça? Entre aqui no canal e verifique outros vídeos sobre manipulações cervicais para você utilizar esse recurso com mais segurança na sua prática. O principal risco discutido é a dissecção da artéria vertebral, que pode levar a um acidente vascular cerebral. Embora raríssimo, aconteça em um de cada 1 milhão de manipulações utilizadas, em média, é 1 para 1 milhão o risco, tá? Esse evento é extremamente grave. E o mais importante, ele pode acontecer espontaneamente, mas a manipulação pode ser o gatilho se o seu paciente já tiver uma predisposição. Por que eu estou falando isso? Porque se o seu paciente escorregar num quintal molhado e tiver um chicote cervical, isso pode causar também uma dissecção da artéria vertebral. Só que aí
Será que o paciente vai associar com esse escorregão? Só que e a manobra que estalou? Ele associa com mais facilidade. Então, presta atenção nisso quando você for utilizar. As contraindicações precisam estar muito bem excluídas para você fazer isso com segurança. O estudo do Puente Dura de 2012 chama atenção demais para isso, tá? Que está também na referência para vocês. E além disso, reações menores e transitórias, como dor local, fadiga ou rigidez local, aquele espasmo local de proteção, são comuns e ocorrem em até 50% dos casos e tendem a desaparecer em até 24 horas. Então, se você depois que manipular o seu paciente na cervical e ele apresentar um pouco de dor cervical, fadiga ou rigidez, é comum isso acontecer em até 50% dos casos, ou seja, de cada dois pacientes, um pode apresentar esses fatores, né, esses problemas, esses efeitos adversos, e eles tendem a desaparecer em até 24 horas. Terceiro ponto importante desse vídeo, como é que eu vou utilizar isso de forma segura, então? Então, o que que eu tenho que fazer para conseguir utilizar essa manobra de forma segura na minha prática? Então, eu vou fazer um resumo geral aqui, mas eu quero que você veja os outros vídeos que eu já tenho falando sobre esse tema. O segredo é a seleção criteriosa desse paciente e uma comunicação clara com esse paciente também. Então, avalia todas as bandeiras vermelhas com com muita cautela, com muito cuidado. Por exemplo, histórico de trauma na região cervical, especialmente chicote cervical, sintomas neurológicos associados e instabilidade ligamentar. Então, excluindo o histórico de trauma, os sintomas neurológicos e a instabilidade ligamentar, você já tem mais segurança. Outra dica para vocês: abandona o teste da artéria vertebral usado de forma isolada. Ele não tem validação clínica se usado de forma isolada. Ele tem que ser utilizado dentro de um contexto de sinais e sintomas prévios, para depois você utilizar o teste da artéria vertebral como confirmação. Use o teste de tolerância à mobilização. Então, verifique se o seu paciente, quando você coloca na posição, ele apresenta algum sintoma antes de realizar o impulso. Então, coloque o seu paciente na posição para realizar a manipulação e não realiza, e vê o que acontece com ele a partir disso. Explique o procedimento com consentimento informado e real para o seu paciente e, sempre que possível, associe a manipulação com exercício de educação em dor, porque as diretrizes atuais recomendam que essa combinação é a melhor solução para o seu paciente com dor cervical. A manipulação não é a vilã, mas ela também não é obrigatória. Não é o único recurso que você tenha. Em alguns pacientes, a mobilização vai funcionar super bem e você vai conseguir os resultados clínicos que você tanto deseja. Agora, a manipulação cervical é uma ferramenta. Ela é útil, mas ela deve ser usada com responsabilidade, com um bom julgamento clínico e apoio na melhor evidência disponível. Na osteopatia moderna, o toque ainda importa, mas é o raciocínio clínico que guia as nossas mãos. Agora, o seguinte: o texto completo está aqui embaixo de todas as referências e eu quero que você me conte aqui nos comentários quais são os casos que você utiliza a manipulação cervical. E aí eu vou fazer um vídeo depois dos fatores preditivos para manipulação cervical, mas eu vou dar um spoiler. Tem uma websérie Manipulações Vertebrais aqui que eu já falo disso. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.